Meus amores, então nós vamos estudar agora sobre o olhar espacial. Então, para fazer análise geográfica significa dar conta de estudar, analisar, compreender o mundo com o olhar espacial. Esta é a nossa especificidade. Por intermédio do olhar espacial, procurar compreender o mundo da vida, entender as dinâmicas sociais, como se dão as relações entre os homens e quais as limitações, condições, possibilidades econômicas e políticas que interferem. Então, ter esse olhar espacial é ter um olhar conjunto das dimensões ao qual o homem faz parte, compreendendo esse espaço através das limitações, das condições, das possibilidades econômicas e políticas que interfere o relacionamento do homem com o meio ao qual convive. Então, ao ler o espaço, a criança estará lendo a sua própria história, representada concretamente pelo que resulta das forças sociais e principalmente pela vivência de seus antepassados e dos grupos com os quais convive atualmente. Então, é de fundamental importância trabalhar com imagens que sejam colocadas a questão de paisagens, né, para que o homem possa, então, compreender a vivência dos antepassados no meio ao qual, né, faziam parte, ou seja, ao espaço em que viviam, para conhecer a própria história e entender todas as modificações que ocorrem com relação ao espaço geográfico até então. Então, a leitura da paisagem é de fundamental importância trazer dentro do processo de alfabetização questão da imagem, né, das paisagens, porque os alunos, sobretudo dos anos iniciais do ensino fundamental, eles são alunos aos quais têm uma percepção bastante dinâmica, são criativos, então a partir das imagens eles podem compreender da leitura, na verdade, da paisagem, né, que é, no caso, a leitura de imagens, são de fundamentais importantes porque é possível eles terem a percepção das mudanças, das modificações que ocorreram até os dias atuais. Por isso, são as paisagens que mostram, por meio de sua aparência, a história da população que ali vive, os recursos naturais de que dispõe e a forma como se utiliza de tais recursos. A paisagem não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, e a percepção é sempre um processo seletivo de apreensão, porque ao ato, né, na verdade, no ato em que os alunos refletem sobre a paisagem que estão lendo, que estão vendo, visualizando, eles vão construindo ali um pensar, um conhecimento. E a esse processo, nós dizemos então que é um processo seletivo de apreensão, né, do que estão, na verdade, percebendo através da leitura da imagem. E assim, desse modo, fazer a leitura da paisagem pode ser uma forma interessante de desvendar a história do espaço considerado, quer dizer, a história das pessoas que ali vivem. O que a paisagem mostra é o resultado do que aconteceu ali. A materialização do ocorrido transforma em visível, perceptível o acontecido. A dinamicidade das relações sociais e das relações do homem com a natureza desencadeia um jogo de forças cujos resultados são concretos e visíveis. Portanto, descrever e analisar essas paisagens supõe, portanto, buscar as explicações que tal retrato nos permite, aquilo que os nossos antepassados fizeram, a forma como eles, né, se relacionaram com o meio ambiente, deixa ali então registrado a sua história de vida. E aí os alunos, diante dessas paisagens, da leitura dessas paisagens, vão ter essas percepções de como os antepassados viveram, como se relacionavam, até mesmo para atualmente modificar, né, essa forma de se relacionar com o meio. Daí, os objetos, as construções expressas nas ruas, nos prédios, nas praças, nos monumentos, podem ser frios e
objetivos, porém a história deles é cheia de tensão, de sons, de luzes, de odores e de sentimentos. Então, agora nós vamos refletir um pouco sobre o estudo do lugar. Então, quando entro em uma sala de aula, devo estar sendo um ser aberto a indagações, a curiosidade, às perguntas dos alunos, às suas inibições, um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho, a de ensinar e não a de transferir conhecimentos. Então, como nós podemos observar, o professor, ele precisa ser esse sujeito, né? Esse sujeito crítico, inquiridor, inquieto, esse sujeito que busca conhecer, né? Que busca estudar, que busca se qualificar para a partir daí ensinar e não apenas transferir conhecimentos. Deve-se ter estratégias dinâmicas, sobretudo para estar desenvolvendo conteúdo de geografia nas séries iniciais. Então, o mundo, na era da informação, está totalmente globalizado, mas essa globalização, por meio das questões que são globais, se concretiza nos diversos lugares, em cada lugar em especial e com diferentes formas de apresentação. Então, na sala de aula é um espaço aonde deve-se ser promovido a questão, né, de tornar os alunos investigadores, alunos cada vez mais participativos. E assim sendo, podemos então dizer o seguinte, que o professor ele vai contribuir de forma significativa para que os alunos sejam alunos mais críticos, alunos que devam estar buscando informações sobre diversos lugares, sobre a questão espacial, né? E de forma especial apresentar suas conclusões, ter esse momento de participação significativa na construção do seu próprio conhecimento.